Aberta a sessão, dando continuidade ao julgamento das ADIs 6298, 6299, 300 e 306305. Relatoria do ministro Luiz Fux. Devolvo a palavra à Sua Excelência para a continuidade do voto. Muito obrigado, senhora presidente. Renovando meus votos, boa tarde aos integrantes da Corte, ao senhor Procurador-Geral da República. Então, senhora presidente, eu agora passarei à parte relativa às alegações de constitucionalidade material, enfrentando tudo quanto os autores aqui trouxeram. Então, conforme é relatado, as partes autoras alegam a inconstitucionalidade formal dos dispositivos legais instituidores de um novo modelo juiz por violação do princípio da proporcionalidade. Aí nós entramos no campo mesmo material. Defendem que, na forma como foi concebido o novo juiz das garantias, a lei não passa no teste da proporcionalidade, nas suas três dimensões, da idoneidade ou adequação, considerando que a medida é incapaz de atingir as finalidades de isenção e imparcialidade dos magistrados, da necessidade, pois a legislação já ostenta mecanismos suficientes para coibir eventual parcialidade do juiz, tornando despicianda e excessiva a estruturação de um processo penal compartilhado entre o juiz em fase investigativa e outro juiz em fase instrutória. O princípio da proporcionalidade em sentido estrito, em razão da violação de outros bens jurídicos igualmente protegidos pela Constituição de 1988 e dos elevadíssimos custos que o Estado deverá despender para a operacionalização do novo e inidôneo e desnecessário mecanismo. Quanto à inidoneidade do desenho conferido ao Instituto, a premissa do viés cognitivo de confirmação e sua refutação empírica e normativa. Ou seja, aqui vai se dedicar a não, digamos assim, não legitimar essa presunção de que há uma parcialidade do juiz pelo fato de ele ter instruído o processo. E é isso hoje, e aqui foi usada essa expressão na tribuna, que é a premissa do viés cognitivo de confirmação. Ou seja, o juiz instruiu, ele firmou uma convicção, e aí ele vai botar na sentença aquilo que confirma aquilo que ele apurou. Na decisão em que eu deferi a medida cautelar nos presentes ADIs, um dos argumentos que considerei mais relevantes foi o atinente à inconstitucionalidade da presunção absoluta de parcialidade ou viés cognitivo de confirmação do órgão julgador, estabelecido no artigo 3D do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei 13.619 de 2019. E aqui, senhora presidente, nós não podemos fazer uma análise biopsicológica, não temos preparo para isso, nem capacidade institucional. Nós temos que valer dos critérios objetivos. Então, na ocasião em que enfrentei esse viés de confirmação, eu assentei o seguinte. O segundo ponto, que, no meu modo, merecia atenção, referia-se à alegada presunção de que os juízes que acompanham investigações tendem a produzir vieses que prejudicam o exercício imparcial da jurisdição, especialmente na fase processual penal. Do mesmo modo, a minha trajetória revela que, tendo sido atento às contribuições da análise econômica do direito, da economia comportamental, influente na seara jurídica, maiormente quanto aos possíveis vieses cognitivos gerados pela atuação do julgador, eu observo que esse debate inspira muita cautela, a fim de se evitarem
generalizações inadequadas. Aqui, senhora presidente, a análise econômica do direito ela tem um segmento que se denomina de economia comportamental, que é exatamente como é que uma lei pode gerar estímulos à criminalidade ou estímulos à impunidade, e ela analisa os vieses, porque o próprio título é economia comportamental, exatamente valendo-se de várias pesquisas empíricas, porque a análise econômica trabalha com ciências que não eram comuns ao direito, como as estatísticas, as estratégias, a teoria dos jogos, etc. Então, a base das ciências comportamentais é o caráter empírico de seus argumentos. Então, é preciso demonstrar isso. Então, mostra para nós aqui quantos juízes que instruem e condenam. E aí nós tivemos aqui um debate paralelo, comprovando que tem juiz que instrui e absolve. Nós próprios aqui. A existência de estudos empíricos que afirmam que os seres humanos desenvolvem viés em seus processos decisórios não autoriza a presunção generalizada de que qualquer juiz criminal do país tem tendências comportamentais típicas de favorecimento à acusação. Mais ainda, também não se pode inferir, a partir de dado científico geral, que a estratégia institucional mais eficiente para minimizar eventuais vieses cognitivos de juízes criminais seja repartir as funções entre o juiz de garantias e o juiz da instrução. Porque, veja o seguinte, se o juiz de garantia recebe a denúncia, ele pode ter um viés de recebimento de denúncias. Ele pode entender, não, denúncia tem que ser recebida porque indúbio processo etate. Mas isso aí já está arcaico. Quer dizer, recebeu a denúncia na dúvida, quando se sabe que contra um homem público, recebendo uma denúncia, essa pessoa pena igual uma alma no purgatório. Então, não é assim também. Não é assim também. Mas ainda não se pode, como eu dizia, inferir a partir desse dado científico que a estratégia institucional mais eficiente para minimizar eventuais vieses seja dividir essas tarefas. Defensores desse argumento sequer ventilam eventuais efeitos colaterais que esse arranjo proposto pode produzir, inclusive em prejuízo da própria defesa. Nada obstante, conforme demonstra Pere Francisco Assis Chiquida, pesquisador na área da análise econômica do direito, a instituição do juiz de garantias, combinada com a morosidade atual de muitos juízos criminais do país, em virtude do assolamento do processo, pode fornecer também incentivos à impunidade, ou ao menos prejudicar a duração razoável do processo, aumentando o tempo necessário para que a prestação jurisdicional final possa ocorrer. E aqui vale acrescentar duas coisas. Em primeiro lugar, a duração razoável dos processos é importante para o réu, porque os réus querem se ver livres mais rapidamente daquela acusação. E a duração razoável dos processos, no final das contas, é uma garantia constitucional. E eu recebi algo que eu acho que é importante para garantir, para comprovar isso, que eu fiquei impressionado. Eu recebi isso hoje. Até eu vou procurar, de alguma maneira, desmistificar o que foi dito aqui em relação ao Estado do Rio de Janeiro. Eu recebi hoje o seguinte. Na capital, em maio, 585 presos não foram apresentados. Foram apresentados por falta de estrutura do poder da polícia, que precisa de uma estrutura para levar os presos. E essa lei do juiz de garantias, ela exige várias audiências. Não sei se Vossas Excelências observaram. Ela exige uma audiência para a prisão, uma audiência para revogar a prisão, uma audiência à oralidade, sempre presente nessa fase do juiz de garantias. Então, 585 presos não foram apresentados em maio. 850 presos não foram apresentados até 22 de junho, por falta de estrutura do denominado SEAP, que é o Serviço de Apresentação de Presos, etc.
Permite, ministro Fux, só uma observação fática aqui. Claro. Um dos grandes problemas das audiências de réu preso era a escolta. Escolta. Quando eu fui secretário de Segurança Pública, um dos grandes pedidos da Polícia Militar era para parar de fazer escolta de preso, porque nós chegávamos a ter dias em que quase 1.000 policiais tinham que ser designados só para isso, só para fazer a escolta. Depois, houve o incremento da hoje chamada Polícia Penal, que é exatamente o SEAP, do sistema penitenciário, eles fazem, mas tem dias que é impossível atender todos os pedidos judiciários. E aqui, ministro Fux, se me permite só uma outra, claro. Vossa Excelência tocou num ponto importante que eu também vou salientar depois, ainda sem entrar no mérito do sistema, mas há previsões na lei que parece que nós estamos na Finlândia. Tudo tem que apresentar para o juiz imediatamente. Ou seja, se ignora o que nós vivemos 2 anos na pandemia, ou seja, a possibilidade da tecnologia, do uso da tecnologia, e absolutamente tudo. Termina o prazo da prisão preventiva, tem que apresentar de novo ao juiz. Não vai existir escolta no Brasil que consiga fazer isso. Então, nós temos que realmente pensar aqui, Vossa Excelência falou na razoável duração do processo, eu diria também no princípio da eficiência, que é um princípio constitucional, porque senão os processos não vão andar. Obrigado. Vou acrescentar esse dado que Vossa Excelência acaba de trazer. Em que pese a relevância desse debate empírico, igualmente não me parece apropriado adentrá-lo nesta análise primária e cautelar da questão, em face da ausência de dados firmes, que hoje nós já temos. Então, quem reclamava que o processo não estava andando, o processo precisava de todo esse momento. Então, em que pese a relevância desse debate empírico, igualmente não me parece apropriado adentrar nesta análise primária e cautelar da questão, até porque eu não tinha dado nenhum, em face da ausência de dados firmes que permitam uma conclusão definitiva sobre o tema. O aprofundamento desse tópico, com devido rigor metodológico e empírico, como exige a ciência, somente será possível em sede meritória. Nela, eu poderei me debruçar com maior vagar, vejam que eu não tinha esse dado até hoje. Nela, poderei me debruçar com maior vagar nas contribuições teóricas e, sobretudo, nos dados empíricos disponíveis, com especial atenção à solidez, tecnicidade e consistência desses dados, sobre os impactos que o juiz de garantias ensejará aos diversos interesses constitucionalmente tutelados, sob pena de se recair em uma análise baseada em meras especulações que carecem efetivamente de consistência empírica. Por meio de audiências públicas, os amici curiae, por exemplo, não houve oportunidade de esclarecer esses dados, porque ficou-se numa adulação dessa figura, juiz de garantia. Isso é o sonho dos deuses, é isso que vai resolver tudo. Aí não se trouxe nenhum dado, nada. O pressuposto justificador, e eu volto a repetir, senhor presidente, eu estou votando uma lei que criou. Então, eu estou achando... Eu não acho que nós descobrimos a pólvora, não, mas eu estou julgando a lei que criou. O pressuposto justificador da criação de uma nova figura judicial, voltada a atuar exclusivamente na fase do inquérito, assenta-se na ideia de que um juiz, pela única razão de ter decidido pedidos deduzidos pelas partes, em fases anteriores ao procedimento, desenvolveria um viés de confirmação das decisões pretéritas. E olha que nessa fase de juiz de garantia tem muitas decisões restritivas de direitos e constrição de bens. Então, se pressupõe que os pedidos que foram atendidos pelo juiz de garantia desenvolveriam viés de confirmação de decisões pretéritas e, portanto, estaria contaminado em sua imparcialidade objetiva, razão pela qual deve ser considerado impedido de atuar na fase seguinte da instrução da ação penal e consequente julgamento do mérito. Na minha visão, é o melhor juiz para julgar o mérito.
é o que produziu a prova, que ele teve contato com a prova. Estabeleceu-se, assim, a presunção legal absoluta, iure et de iure, e não iuris tantum, de parcialidade do juiz, que, no exclusivo exercício da função jurisdicional, tem exercido a fiscalização judicial do inquérito. Mais adiante, e eu preciso tocar nisso, porque aqui foram trazidos dados incorretos, mais adiante nós veremos que, no direito comparado, diversamente que sustentam os defensores da novel concepção normativa, não é esta a ratio essendi que preside as causas de impedimento, mas sim o fato de, num modelo vigente em diversos países europeus, que juntos são menores do que o Estado brasileiro, mas sim o fato de que, no modelo vigente em diversos países europeus, ainda se atribui à autoridade judicial na fase de investigação competências características dos órgãos de persecução penal, polícia e Ministério Público, o que, a toda evidência, não é o caso do Brasil. No presente capítulo, eu vou apresentar considerações de ordem teorética que, a par de revelar as incoerências, incongruências e incompatibilidades internas do dispositivo em questão, demonstram absoluta irrazoabilidade, inidoneidade e desnecessidade da norma de presunção absoluta do impedimento do juiz, violando o princípio da proporcionalidade. Então, eu começo pela inconsistência lógico-sistêmica do pressuposto do viés cognitivo, inidoneidade aos fins almejados, a violação e a vedação do excesso. Devidamente instruídas as ações de controle de constitucionalidade, coligidas informações e estudos que justificariam, do ponto de vista da idoneidade e da necessidade, a regra do impedimento de todo e qualquer juiz que atue na fiscalização judicial do inquérito, verifica-se que os dispositivos impugnados eles partem de premissas absolutamente equivocadas, sob um ângulo normativo e empiricamente refutadas, revelando-se absolutamente inconsistente com a sistemática processual constitucional, com a sua unicidade, com a organicidade do processo penal no território nacional. Então, a inconsistência lógica e a refutação empírica desse argumento do viés cognitivo. A regra do impedimento do juiz imposta pelo artigo 3D tem sido justificada pela exigência de imparcialidade objetiva ou aparência de imparcialidade, segundo a qual a lei deve evitar que uma causa seja julgada por magistrado de cuja imparcialidade se possa suspeitar. Parte-se do pressuposto de que todos os indivíduos, em razão de suas próprias limitações, estão sujeitos a um viés cognitivo de confirmação de suas decisões pretéritas. Consequentemente, segundo este entendimento, a lei deve considerar impedido de julgar um juiz que esteja comprometido com conhecimento prévio dos fatos da investigação para preservar a aparência de imparcialidade. Argumenta-se que, na fase do inquérito, o juiz profere decisões que coincidem, ao menos parcialmente, com o juízo de mérito, ainda que sujeita a estándares probatório, modelos de constatação ou critérios de convencimento. Na visão de alguns, a decisão que acolhe o pedido de prisão preventiva, por exigir do juiz certeza quanto à existência do crime, materializa um pré-julgamento que compromete a imparcialidade dos magistrados. Aqui, na própria lei, tem uma determinação de prisão preventiva sem nenhum fundamento. Sem nenhum fundamento. Passou de um determinado prazo, ou o juiz prorroga, porque não deu para apresentar o preso, ou decreta a prisão preventiva. Mas a prisão preventiva tem pressupostos. Não deu para fazer a custódia, que era muito longe, mas vamos ver se o sujeito cumpre os requisitos para que seja decretada a prisão preventiva dele e não seja uma prisão preventiva automática. Isso é uma inconstitucionalidade material flagrante. Esta ordem de considerações não está em consonância com o pressuposto de existência do direito, da justiça e da própria sociedade humana. Nada obstante, eu considero relevante enfrentar esse argumento.
A limitação do conhecimento da própria racionalidade humana é um dos temas clássicos das reflexões filosóficas e que encontrou uma de suas primeiras e mais inspiradas expressões na alegoria da caverna de Platão. Os limites da racionalidade, da objetividade, da neutralidade e do próprio livre-arbítrio vêm sendo objeto de estudo das mais variadas áreas de pensamento. Mas não é isso que se põe. Um dos conceitos mais empregados nessa temática foi cunhado nos anos 50 pelo economista estadunidense Herbert Simon, a chamada racionalidade limitada, segundo a qual os seres humanos são incapazes de comportar como seres racionais descritos nos modelos convencionais. O desenvolvimento da sociedade e sua organização por regras jurídicas que vinculam o comportamento dos indivíduos, aliás, o direito serve para isso, impõe sanções para os desvios, o direito serve para isso, parte do pressuposto que as ações humanas são orientadas pelo livre-arbítrio e pela racionalidade na tomada de decisões. O funcionamento de todo o ordenamento jurídico constitucional pauta-se princípio da confiança e da racionalidade humana, sem as quais nem a organização social, nem o Estado e nem o direito seriam absolutamente possíveis. A presunção absoluta do viés de confirmação de decisões pretéritas, que inspirou o artigo 3D da lei, nutre-se de convicções opostas, admitindo como regra, e aí isso é que eu não consegui entender, admitindo como regra a irracionalidade do juiz, que não tomaria decisões fundadas em dados objetivos, mas sim deixar-se guiar por heurísticas e viés de confirmação sem fundamentos. Eu e Vossa Excelência fomos juízes de carreira, são mais de 45 anos. A minha primeira decisão que eu dei na comarca de Trajano de Moraes num crime sexual foi de absolvição do acusado, porque a paciente lá, a vítima, não preenchia aqueles requisitos que a própria Código Penal exigia de que a vítima fosse dentro daqueles conceitos de outrora, casta, enfim, virgem, enfim. Então, na verdade, essa pressuposição ela é absolutamente equivocada. A imparcialidade do juiz, que é um dos valores que fundamentam a organização do Poder Judiciário, embora não expressamente mencionada na Constituição, é uma garantia do jurisdicionado no Estado Democrático de Direito. Essa imparcialidade que deriva dos direitos fundamentais ao julgamento pela autoridade competente, princípio do juiz natural, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, bem como da vedação ao julgamento por juiz ou tribunal de exceção. Quer dizer, se a Constituição tratou de tudo isso, e se eventualmente havia esse viés, por que não se colocou aqui que deveria ter um juiz de garantias precedente ao processo judicial? Porque a própria lei trata do processo penal, processo civil e do procedimento administrativo, que agora goza das mesmas cláusulas. O direito ao julgamento por um tribunal imparcial encontra-se inscrito nas normas supralegais dos tratados internacionais de direitos humanos de que o Brasil é signatário. A exemplo, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 16 de dezembro de 66, cujo artigo 141 estabelece que toda pessoa terá o direito de ser ouvida publicamente e com as devidas garantias por um tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido por lei, na apuração de qualquer acusação de caráter penal formulada contra ela ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil. Da mesma maneira, o Pacto de São José da Costa Rica contempla o direito a esse juiz. Vossa Excelência quer falar alguma coisa? Ao juiz, ao tribunal imparcial. Artigo 8.1 do Pacto de São José. O direito ao julgamento por esse juiz integra o núcleo duro dos direitos fundamentais, não se podendo amesquinhá-lo. Como é que se vai partir da premissa da irracionalidade e da imparcialidade do juiz se a Constituição traz uma lista de garantias fundamentais onde ela pressupõe exatamente a imparcialidade do magistrado? De onde é que se tirou isso? Essa presunção, de onde é que saiu? Aliás, aqui tem uns fundamentos parlamentares
que não se sabe que é o autor da lei. Não se sabe. Às vezes se sabe, mas aqui está dito que não se sabe. Nesta linha, o sistema processual penal pátrio protege concretamente a imparcialidade judicial nas suas dimensões objetiva e subjetiva, prevendo instrumentos adequados para que, em caso de dúvida quanto à imparcialidade do juiz, sejam opostas as exceções de impedimento e de suspeição por qualquer das partes. A imparcialidade, inclusive, ela norteia o exercício da magistratura brasileira, integrando o Código de Ética da Magistratura. Artigo 1º. O exercício da magistratura exige conduta compatível com os preceitos deste Código e do Estatuto da Magistratura, pautando-se pelos princípios da independência, da imparcialidade, do conhecimento, da capacitação, da cortesia, da transparência, do segredo, da prudência, da diligência, da integridade profissional e pessoal, da dignidade, da honra e do decoro. Na imparcialidade, o Código de Ética da Magistratura dispõe: um magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes, e evita todo tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito. Aí, quando se fala em juiz de garantia, bom, então esse juiz já está preparado para garantir a defesa. Mas, na hora que nós vamos verificar o que esse juiz de garantia pode fazer, nós vamos verificar que isso não é juiz de garantia, não. Isso não é nenhum juiz de garantia. Ele, na verdade, é um juiz que pode muito. Pode muito. Na legislação penal brasileira, a posição de todo e qualquer juiz na fase do inquérito é fundamentalmente uma posição de garante, um verdadeiro juiz das garantias. Eventual violação do dever de imparcialidade pode advir de atitudes e comportamentos pessoais, comportamentos subjetivos, caso a caso, e hipótese que a nulidade de todo procedimento pode ser alegada pelas partes. Nesse sentido, a legislação processual penal brasileira estabelece regras voltadas a garantir a imparcialidade do juiz, tanto na sua dimensão subjetiva quanto na objetiva. Então, por exemplo, se o juiz tiver um comportamento, subjetivamente está impedido. Se o juiz for parente, está impedido. Então, a lei contrabalança essa motivação da imparcialidade, mas não a presunção de racionalidade e imparcialidade. A imparcialidade subjetiva ela é garantida mediante a previsão de declaração pelo próprio juiz. Quantas vezes aqui nós declaramos por motivo íntimo que não queremos participar do processo? Então, o próprio juiz pode se declarar impedido por foro íntimo, independentemente de causas objetivas. Na dimensão objetiva, a imparcialidade é garantida, em primeiro lugar, por meio da separação entre as funções de investigar, acusar e julgar. 2, por meio das regras de impedimento e suspeição definidas nos artigos 252 e 254 do Código de Processo Penal, aplicando-se independentemente de juiz subjetivamente considerar-se apto para dar uma decisão. E aqui tem gerado alguns problemas, porque alguns colegas, mesmo em controle abstrato, preferem não atuar. Nesse sentido, o ordenamento confere profusos instrumentos às partes, voltados a tornar normativamente efetiva a garantia da imparcialidade. Por outro lado, a presunção absoluta de parcialidade do juiz, tendo por única razão o próprio exercício da jurisdição na fase do inquérito, fundamento do artigo 3D, revela-se logicamente contraditória e afrontosa a todo o desenho constitucional do sistema de justiça no Brasil e à própria jurisprudência da Suprema Corte. Eu anoto, em primeiro lugar, que as normas de impedimento e de suspeição, segundo o entendimento pacífico dos tribunais, devem ser interpretadas restritivamente, tratando-se de rol em números clausos. Nesse sentido, em tema fundamentalmente semelhante ao ora e julgamento, o Supremo tem sólida compreensão, no sentido de que não é possível entender que o juiz que atua na fase pré-processual se torne impedido para o julgamento do mérito na fase processual, nos termos dos seguintes precedentes. E aí, senhora presidente, eu trago aqui
eu trago aqui, vou só citar os textos do precedente que nos importam. Processo penal, habeas corpus, impedimento, imparcialidade do julgador. 1. As hipóteses de impedimento elencadas no artigo 252 do Código de Processo Penal constituem um numerus clausus. Precedente, habeas corpus 92.893, Tribunal Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski. Recurso habeas corpus 98.091, relatora ministra Carmen Lúcia. Outro trecho. Não é possível interpretar extensivamente o inciso 3º de modo a entender que o juiz que atua em fase pré-processual ou em sede de procedimento de delação premiada em ação conexa desempenha funções em outra instância. Inquérito policial instaurado por requisição do Ministério Público. A atuação do magistrado. Preside o inquérito apenas como um administrador, um supervisor, um coordenador, agindo sempre por provocação, jamais de ofício. Não há exteriorização de qualquer juízo de valor acerca dos fatos ou das questões de direito emergentes da fase preliminar que o impeça de atuar com imparcialidade no curso da ação penal. Mas aqui tem juízo de valor, porque o juiz recebe a denúncia. Ele vai receber a denúncia. Então, esse aresto foi exarado na primeira turma, no habeas corpus 97553 da relatoria de Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli. No habeas corpus 178 e 786 da segunda turma, da relatoria de Sua Excelência, o nosso decano, estabeleceu-se que é estável a compreensão desta Suprema Corte no sentido que as hipóteses de impedimento previstas no artigo 252 do CPP, do Código de Processo Penal, são números clausus, precedentes. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que não se registra situação configuradora de impedimento se o magistrado, no curso do procedimento penal, não se pronunciou sobre matéria de fato ou sobre questão de direito. Uma e outra concernentes ao mérito da demanda penal não lhe dizem respeito. Eventual prática de atos de ordenação processual não basta por si para caracterizar hipótese de impedimento do juiz, que é o que a lei prevê. E esse entendimento aqui foi estampado, para mim, um dos maiores ícones da magistratura, no habeas corpus 71.448, o nosso estimadíssimo e querido ministro Celso de Mello, com quem eu converso um dia sim e o outro também. E aqui, essa citação do ministro Celso de Mello, ela se deu no recurso de habeas corpus 179272, da primeira turma da relatoria de Vossa Excelência. Aqui temos também o habeas corpus 92893, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, onde ele assenta: não é possível, pois, interpretar-se extensivamente os seus incisos 1 e 2, de 1 e 2 do Código de Processo Penal, de modo a entender que o juiz que atua em fase pré-processual desempenha funções equivalentes à de um delegado de polícia ou membro do Ministério Público, precedente. O juiz, ao presidir o inquérito, apenas atua como um administrador, um supervisor, não exteriorizando qualquer juízo de valor sobre questões de direito que o impeça de atuar com imparcialidade no curso da ação penal. Mas não é assim que pensa a lei. Pensa assim o Supremo, mas a lei não pensa assim. Esse é o habeas corpus do ministro Ricardo Lewandowski. Eu só estou lendo aqui o que é pontual nos habeas corpus. Habeas corpus, aqui estamos no habeas corpus 12.0017, relator Dias Toffoli. Processual penal, habeas corpus, impedimentos embargadores integrantes do órgão especial que tenham julgado procedimento administrativo disciplinar contra a juíza federal e emitido pronunciamento pela imposição de disponibilidade à magistrada. Mutatis mutandis, isso aqui foi um administrativo, mas é a mesma ratio. Inexistência de impedimento. Ordem denegada. O disposto no inciso 3º do artigo 252 do Código de Processo Penal merece interpretação restritiva. Agora,
aqui habeas corpus 170404, da primeira turma, recente, esse, 2020, não constitui hipótese vedada por impedimento a atuação, em mesmo caso criminal, de magistrados cônjuges que titularizam unidades jurisdicionais diversas, inteligência do artigo 252. Esse também da primeira turma, e como é um belíssimo acordo, não poderia ser de outra autoria que não de Vossa Excelência. Com efeito do entendimento pacificado dos tribunais, que o fato de o juiz, a partir das provas constantes dos autos, ter proferido decisões desfavoráveis ao paciente, decreto de prisão temporária, sua posterior conversão em preventiva, além da própria pronúncia, não afeta a sua imparcialidade e, muito menos, o torna nulo o processo. E aqui eu fiz questão de citar esse acordo, esse habeas corpus 180787, porque ele analisou a matéria em nível infraconstitucional, o próprio Código de Processo Penal, e ele é da relatoria da minha madrinha lá do STJ, que é a ministra Laurita Tavares, que me introduziu no plenário do STJ há 20 anos atrás. Em verdade, da mesma maneira que na fase do inquérito, o juiz pode vir a deferir medidas cautelares e no julgamento da ação penal absolver o réu, nós vimos isso aqui no Supremo Tribunal Federal nós vimos isso. Decisões do juiz favoráveis à defesa e contrárias aos pedidos de ordem de persecução penal não afetam sua imparcialidade e impedem que, ao final, o juiz condene o acusado. Ou seja, e vice-versa. Já imaginaram toda hora o Ministério Público arguindo a nossa impedimento, porque nós não atendemos à acusação? E não foi isso que o eminente Procurador-Geral da República defendeu aqui da tribuna. Além da sedimentada jurisprudência a respeito da inexistência de impedimento do juiz que atua na fase de investigação, por sua posição de juiz de garantias, há ainda evidências das incompatibilidades e perplexidades geradas por esse artigo, pelo seu contraste com diversas normas do nosso direito processual penal que permanecem em vigor. Por isso que eu disse, a lei entra assim de surpresa e ela começa a bater em tudo que é parede. Até usou-se uma expressão, alguém usou a expressão que essa lei ela começava a desconstruir todo o Código de Processo Penal. Para sua superação, empregam-se manobras argumentativas absolutamente inaceitáveis. O Instituto pode ser até bom, mas não pode ser baseado que os juízes são presumidamente irracionais e imparciais. É um aperfeiçoamento? Bom, esse aperfeiçoamento é estrondoso. Vamos ver como é que nós vamos fazer isso com o sistema judiciário brasileiro. Então, usa-se argumentos simples para um problema tão grave, já refutados pela jurisprudência, porquanto desfiguram a própria natureza da função jurisdicional e estabelecem diferença entre magistrados, fundados exclusivamente na posição que ocupam na hierarquia judiciária. Eu pergunto, o juiz de garantia, como é que se vai ter certeza do viés desse homem? Ele é designado. Isso já é ruim. Mas e se o juiz de garantia for um juiz que tenha outro viés? Essa percepção, não sei de onde é que tiraram. Verifica-se, portanto, a razoabilidade e a idoneidade da regra que estabelece a presunção de parcialidade do juiz somente nos casos em que o processo penal brasileiro rege a matéria e que deve guardar unidade em todo o território nacional. Agora eu trago alguma inidoneidade por incompatibilidade entre os dispositivos impugnados e outros dispositivos vigentes e não revogados. No Brasil, o juiz exerce, na fase do inquérito, a função de fiscalizar a legalidade e a constitucionalidade dos atos praticados pelas autoridades de persecução penal, polícia e parquê. No exercício desta competência, os magistrados avaliam, por exemplo, a legalidade da instauração do inquérito ou da prisão em flagrante,
efetuados pela autoridade policial, verificam se existem ou não fundamentos para a decretação de medidas cautelares em ré, busca, apreensão, quebra de sigilos, ou pessoais, prisão preventiva, monitoramento eletrônico, restrição à liberdade de locomoção e de comunicação entre os investigados e testemunhas, todas essas medidas requeridas pelos órgãos de persecução penal, dentre outras. Nenhuma destas medidas pode ser decretada de ofício. Nos termos do artigo 311 do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial do processo penal, caberá prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público. Aqui tem uma prisão preventiva automática. Ou a requerimento do querelante ou do assistente por representação da autoridade policial. A função do magistrado, portanto, é julgar os fundamentos da representação da autoridade policial ou do pedido do Ministério Público e verificar se suas pretensões encontram respaldo mínimo nos autos e se são autorizadas pelo ordenamento jurídico vigente. Mais do que isso, em nosso sistema de justiça, as decisões tomadas pela autoridade judicial estão sujeitas à revisão, reforma ou revogação, tanto de ofício pelo próprio juiz, que proferiu a decisão, quanto por órgãos judiciais superiores, que é mutatis mutandis o que nós falamos ontem. Excesso delegado, o juiz da vara criminal pode coibir, excesso do juiz, o Tribunal de Apelação coíbe, excesso do Tribunal de Apelação, o Superior Tribunal de Justiça coíbe, excesso do Superior Tribunal de Justiça, a Suprema Corte coíbe, sem contar com as ações autônomas de impugnação, que são os habeas corpus, e que eu digo e repito, que a Suprema Corte brasileira é a maior corte do mundo a julgar habeas corpus e também, claro, a concedê-los. Eu me lembro que eu, o ministro Alexandre e outros colegas, nós nos queixávamos, até porque o ministro Alexandre ficou, durante muitos anos, como redator de acórdão, que 99,9% das turmas trabalhavam com habeas corpus. Nunca se viu a Corte Constitucional trabalhar com habeas corpus, era só habeas corpus. Mas nós temos isso até hoje. Então, além de todas as garantias, nós temos super garantias. E aqui eu faço, então, essa digressão. E digo, nesse sentido, é dever do juiz, por exemplo, supervisionar e restringir ao mínimo o prazo de duração da prisão cautelar, podendo revogá-la de ofício se considerar superados os requisitos que autorizaram a sua decretação, devendo reavaliar a decisão restritiva da liberdade a cada 90 dias. Artigo 316, parágrafo único. Aqui vai reavaliar através de uma audiência. Aqui nós vamos ter recursos contra o juiz de garantia, das garantias, e contra o juiz de direito, que vai julgar. Já criamos aí uma diferença. Tem o juiz das garantias e o juiz de direito. A mesma confusão que se faz quando o juiz de direito acumula as funções de registro civil, também é considerado juiz de paz. Só que aqui, na lei, nós vamos poder reavaliar, como a lei determina, mas através de uma nova audiência com a apresentação do preso, o que não tem ocorrido. Basta voltar a mencionar os 850 presos que até 22 de junho não tinham sido apresentados à Justiça. Então, se vamos mexer com cuidado. Esta revisão periódica mostra-se absolutamente incompatível com a presunção de que o juiz estaria sempre insuperavelmente comprometido por um viés de confirmação. Se houvesse esse viés de confirmação, não haveria essa reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias. Da mesma maneira, ainda na fase do inquérito, todas as decisões proferidas pelo juiz de primeiro grau estão sujeitas a recursos, reclamações e habeas corpus perante os tribunais. Indaga-se se a lei considera que a imparcialidade do juiz das garantias fica presumidamente comprometida em razão das decisões proferidas no inquérito e, por isso, o torna impedido de exercer a função jurisdicional na fase processual, então também estariam impedidos de participar do julgamento do mérito, em grau de recurso ordinário ou extraordinário, todos os juízes, embargadores e ministros que, em reclamação
ou em habeas corpus, tenham tomado decisões no curso da mesma investigação? Suponhamos que veio um habeas corpus, veio uma medida para o tribunal, o desembargador tomou uma determinada medida e, por ele ter tomado essa medida, ele se torna impedido de participar do processo. É uma pergunta e que, como dizia Martin Heidegger, a pergunta já traz a intuição da própria resposta. Outro ponto a ser considerado é que, nos casos de competência penal originária, o relator detém competência para proferir decisões cautelares, todas elas sujeitas a recurso para o órgão colegiado, inclusive na fase de inquérito. Quer dizer, nós aqui do colegiado, isso é uma garantia, inclusive na fase de inquérito. Nós temos o artigo 2º da lei, que disciplina o procedimento dos inquéritos e ações penais no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. O relator escolhido na forma regimental será o juiz da instrução, que se realizará segundo o disposto neste capítulo no Código de Processo Penal, no que for aplicável no regimento interno do tribunal. E aqui ontem, várias vezes, o Procurador-Geral da República afirmou que não se aplica isso a fatos pretéritos e que, para bom entendedor, meia palavra basta. Então, evidentemente, que o relator que trabalha, e trabalha mais do que os outros integrantes da Corte, como juiz de instrução, ele não está impedido de poder julgar. De um lado, há quem sustente que a Lei 8038, por sua especialidade, não seria afetada pela inovação introduzida pelo juiz das garantias. Para esta corrente, dos julgamentos de natureza penal de competência originária do STJ ou do Supremo, não se aplicaria a sistemática do impedimento estabelecido pelos graus inferiores. De outro lado, porém, a demonstrar a existência de ruído sobre o tema, a doutrina especializada sustenta, seguindo o rigor da relação de causalidade entre presunção de parcialidade e impedimento, que também nos tribunais deve haver impedimento do relator para participar do julgamento do mérito. Eu trago aqui o escolho de Gustavo Badaró, que destaca, ressalte que o raciocínio acima... Bom, até que alivia um pouco esse momento de tensão, uma bela música. Ressalte que o raciocínio acima desenvolvido vale para os juízes de primeiro grau, mas também aos órgãos colegiados, diz Gustavo Badaró, em relação aos relatores das ações de competência originária dos tribunais. Isso porque o desembargador, o ministro competente que atua na fase de investigação, decretando medidas cautelares, irá depois atuar no julgamento da ação penal. Mesmo em relação aos integrantes do órgão colegiado, também se aplicam as hipóteses de impedimento. Gustavo Badaró, direito ao julgamento do juiz imparcial, como assegurar a imparcialidade objetiva do juiz nos sistemas em que não há uma função de garantias. Processo penal, Constituição e crítica. A considerar-se a premissa de que o juiz das garantias, que atua na fase do inquérito, deve ficar impedido para participar do julgamento do mérito da ação penal, esta mesma razão levaria à conclusão de que tanto o relator, um órgão colegiado que tenha atuado na fase do inquérito, estariam contaminados pelos acordos anteriormente proferidos. Senhora presidente, eu até peço escusas, mas eu não posso deixar de enfrentar todos os argumentos que foram aqui trazidos. E eu estou procurando fazer de forma mais minimalista possível. No mínimo, digo eu, haveria presunção de que o relator estaria, em razão do viés de confirmação das suas decisões, tomadas na fase de inquérito, impedido de prosseguir na relatoria, o que seria um absurdo, a partir do recebimento da denúncia, e também impedido de participar do julgamento do mérito por ter atuado na fase de inquérito. Como é que o tribunal de 11 integrantes vai trabalhar com instrução de ações originárias se não designar um de seus integrantes? A interpretação segundo a qual o novo juiz das garantias, como previsto na lei, não se aplica aos julgamentos colegiados, inquéritos e ações penais dos tribunais, torna incompreensível, eu não estou entrando nesse ponto, torna incompreensível, do ponto de vista da coerência interna da lei, a presunção de parcialidade do magistrado. Isso só derrui
esse argumento, fundado em estudos que comprovariam o viés cognitivo de confirmação que atingiria a todos os seres humanos. Graças a Deus, nós somos seres humanos, nós erramos, o que só autentica a nossa humanidade. O paradoxo é ainda maior em nosso ordenamento, no qual as decisões do juiz de primeiro grau, na fase de inquérito, podem ser submetidas a recurso e revisões e até chegar à Suprema Corte. Todo o sistema de justiça estaria contaminado por esse viés de confirmação. Imaginemos um processo que perpasse por todas as instâncias. Quer dizer, todo o sistema de justiça estaria contaminado pelo viés de confirmação. No limite, não restaria qualquer juiz apto a proferir decisões imparciais dos processos. Diante desta aporia, torna-se evidente que a norma não parte dos mesmos princípios que inspiraram o desenho institucional do Poder Judiciário brasileiro na nossa Constituição, revelando-se inidônea à garantia do bem jurídico que supostamente pretende proteger. Mas há ainda, tem 3 minutos, eu vou cumprir. Há ainda outras incongruências insanáveis entre a norma que prevê o impedimento do juiz das garantias e regras processuais vigentes e que não foram revogadas. Eu cito alguns exemplos de dispositivos sobre cuja vigência o legislador não se manifestou, ministro Alexandre, e, por não haver expressamente revogado, produziu uma profunda insegurança jurídica, ministro Fachin, incompatível com a função do Código de Processo Penal de disciplinar as regras do jogo. O artigo 399, caput, dispõe: recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para audiência, ordenando a intimação do acusado, seu defensor, do Ministério Público, se for o caso do querelante e do assistente. Considerando que o juiz de garantias seria competente até a fase do artigo 399, nos termos do artigo 300 inserido pela Lei 13.964, a ele caberá designar data para audiência de instrução, conforme prevê a lei. A lei prevê, recebida a denúncia, designa a audiência de instrução. O juiz de garantia recebe a denúncia. Ele designa a audiência de instrução, o Código de Processo Penal diz que é outro juiz. A lei diz que o juiz de garantia só recebe a denúncia. Isso fica num vácuo, porque diz que é o juiz que recebe a denúncia, que é o juiz de garantias. Para nós, sempre foi o juiz do processo. O artigo 399, parágrafo 2º, ele estabelece: o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Isso sempre foi assim. A prova é coligida em prol do juiz que vai proferir a sentença. A sentença vem de sententia, que significa tudo aquilo que o juiz sentiu à luz das provas. Essa é a verdadeira, digamos assim, axiologia da palavra sentença. Então, por isso é que o destinatário da prova sempre foi o juiz. Se ele vai sentenciar, ele tem que conhecer os elementos de convicção. Então, o artigo 399, parágrafo 2º, estabelece: o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Se o juiz da instrução decretar ou indeferir medidas cautelares no curso da ação penal, como, inclusive, a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, como verba e graça, o réu ameaçar testemunha, ou para assegurar a aplicação da lei penal, o réu que foge ou se desfaz de seus bens, esse juiz do artigo 399, parágrafo 2º, que não foi revogado e que instrui, ele estará impedido para julgar o mérito? Pergunto já sob a forma de resposta. Senhora presidente, eu me comprometi até 18h30 e são 18h30. Eu iniciaria agora as incompatibilidades com o procedimento do júri, mas eu vou trazer na próxima sessão, hoje já foi anunciado aqui que haverá um pedido de vista. Eu vou trazer na próxima sessão, tentar resumir mais um pouco, porque eu estou enfrentando a lei que eu li no relatório. Então, estou enfrentando a lei, citando o artigo
Mas é claro que Vossas Excelências não têm memória fotográfica. Então, no meu último capítulo, eu vou trazer o artigo e dizer por que ele é inconstitucional, outro artigo por que ele é inconstitucional e assim por diante. Então, eu vou prosseguir na próxima sessão com a autorização de Vossa Excelência, já ciente de que veio pedido de vista, e agradecer mais uma vez a sua generosidade de me conceder o tempo que eu precisaria, como Vossa Excelência me disse, que eu teria para explanar as minhas manifestações. E digo a Vossa Excelência, senhora presidente, que mais importante ainda para mim foi que, durante muito tempo, eu verifiquei informações distorcidas e eu precisava defender o Poder Judiciário de tudo quanto foi dito contra essa instituição que eu dediquei a minha vida a ela e a que pertenço há quase 45 anos. Era o que eu tinha a dizer e agradecer a Vossa Excelência. Ministro Fux, além da profundidade do voto de Vossa Excelência, né, defendendo a compreensão que tem do tema, nós temos que destacar que se trata de um instituto, o Juiz das Garantias, novo, que implica uma alteração toda de um modelo a que nós todos estamos acostumados. Então, esse trabalho minucioso, esse estudo profundo e minucioso que Vossa Excelência faz, é importantíssimo para todos nós, que vamos ter que terminar votando, né, ao final do voto de Vossa Excelência. E, além disso, nós não estamos apreciando uma ação direta de inconstitucionalidade, mas sim 4. Então, quando nós encerrarmos o julgamento, nós teremos, né, na verdade, solucionado 4 ADIs. Eu tenho certeza que o ministro Fachin, o ministro Alexandre, o senhor Procurador-Geral da República, os senhores advogados, todos, ninguém vai negar que, lógico, ficar sentado muitas horas, mas é a nossa atividade. Nós ficamos assim, quartas e quintas-feiras, e eu sempre vou assegurar a todos os ministros da Corte o tempo necessário para que eles fundamentem as suas posições. Não tenho a menor dúvida. Eu fico muito grata a Vossa Excelência. Vamos dar continuidade na quarta-feira ao voto de Vossa Excelência. Teremos um pedido de vista e, quem sabe, até mais um tempo para amadurecermos, né, essa matéria, essas questões todas que são muito complexas. Depois vamos ver o ministro Alexandre, né, o ministro Fachin. Eu vou antecipar o meu voto. Todos nós. Eu estava com umas dúvidas, ministro Fux. Eu estava com umas dúvidas, mas eu deixo para a semana que vem. Vossa Excelência gostaria de questionar agora o ministro? Se Vossa Excelência sabe das minas deferências, Vossa Excelência. Se Vossa Excelência quiser que eu leia o relatório de novo, São 4 ações, então a leitura deveria ser 4 vezes, para não dar nulidade. Eu atendo. E eu ficaria aqui ouvindo com muito gosto, só que eu tenho que abrir um evento do Conselho Nacional de Justiça, lá na sede do belíssimo tribunal presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o Tribunal da Democracia, às 19 horas. Por isso é que eu disse a Vossa Excelência, ficamos até às 18h30, porque lá realmente tenho esse compromisso. Mas continuaremos quarta-feira que vem. Muito obrigado, presidente. Vamos só registrar o resultado provisório, que foi dada continuidade, né, ao voto do eminente relator e suspenso às 18h30 em função do horário. Continuamos quarta-feira que vem. Eu só me resta agradecer a presença de todos, né, o tema candente. Continuamos todos envolvidos com o Juiz das Garantias. Desejo uma excelente noite a todos. Declaro encerrada a sessão.